Pode deixar que eu te acho também. A gente já vai te dar o aqui agora, que você é As três pessoas se sentam em três cadeiras centralizadas no centro do palco, ao redor de uma mesinha que carrega 3 copos de água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jefferson Tenório, um homem negro de cabelos curtos rente à cabeça, de tom grisalho escuro. Possui barba de mesmo tom. Ele traja calça e blusa preta. Usa óculos redondos de aro escuro. A segunda pessoa é Itamar Vieira Júnior, um homem negro de cabelos curtos rente à cabeça. Ele traja calça jeans escura e camiseta de botões preta. A terceira e última pessoa é Ayrton Souza, um homem negro de cabelos curtos, escuros e cavanhaque de mesmo tom. Ele traja calça preta e camiseta de botões preta. Usa no pescoço o crachá dos participantes do evento. Continuidade a essa tradição literária brasileira, uma tradição literária forte, né? Aqui há tantos grandes autores e eu tenho certeza que todos eles beberam dessas fontes. E hoje nós vamos conversar. Estou olhando aqui a minha pesquinha. Nós vamos conversar. O tema dessa mesa é A Voz dos Subalternos, o romance denúncia contemporâneo. Eu estou aqui com 2 autores de regiões diferentes do Brasil. Eu estou com o Jefferson Tenório. O Jefferson é do Rio de Janeiro, doutor em Teoria Literária pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, foi colunista do jornal Zero Hora e é colunista do UOL, Folha de São Paulo. O Jefferson também foi professor visitante de literatura na Brown University, nos Estados Unidos. Sua obra, O Avesso da Pele, venceu o Prêmio Jabuti, teve seus direitos vendidos para países de 3 continentes. Esse é um... Eu gostaria que vocês cumprimentassem e recebessem agora o Jefferson Tenório aqui. E agora eu vou falar do Ayrton Souza. O Ayrton é um autor que já tem uma trajetória longa, apesar de jovem. Ele foi o último vencedor do Prêmio Sesc de Literatura na categoria romance, com o romance O Outono da Carne Estranha, que será lançado em novembro, né, pela editora Record. Já estou ansioso aí para a leitura do seu romance, Ayrton. Me interessa o tema, a situação, né, o que ele traz. Acho que o Ayrton vai falar um pouco sobre essa história aqui conosco. Mas o Ayrton nasceu em Marabá, no estado do Pará. É historiador, doutorando em Comunicação, Cultura e Amazônia pela Universidade Federal do Pará. Publicou 47 livros. Quem é do meio literário conhece o Ayrton já, de alguma maneira, né? O Ayrton tem livros de contos, poesia, crônicas, livros infantis publicados. Venceu vários prêmios, entre eles o 3º Prêmio UFES de Literatura, o Prêmio Cidade de Manaus 2022, o Prêmio Off Flip. Como eu disse aqui no começo, o Outono de Carne Estranha foi o último prêmio que o Ayrton venceu, eu acho, né? Se ele não venceu nenhum de lá para cá. Foi o último prêmio, que é o Prêmio Sesc de Literatura, na categoria romance, e é o primeiro romance de Ayrton, né? Porque o Prêmio Sesc é voltado para autores inéditos naquela categoria. Então, é o primeiro romance de Ayrton. Eu queria cumprimentar vocês, estou muito contente de estar aqui, dividindo esse espaço com vocês. E eu queria começar, Jefferson, falando um pouco sobre o tema da nossa mesa, né? Essas vozes dos subalternizados. Desculpe. Obrigado. Obrigado pela lembrança. Isso aqui é porque eu sou debutante nesse espaço de mediação, então é aceitável. Mas desculpa, ainda bem que ela lembrou e que a gente recebeu o Ayrton também aqui da maneira que ele merece ser recebido.
E eu queria voltar, Jefferson, a falar sobre essa voz dos subalternizados, né? Depois a gente adentra na ideia do romance denúncia. Mas como é que você observa o cenário da literatura contemporânea brasileira, né, com novas vozes de diferentes espaços do nosso território, chegando com suas histórias que estiveram, né, e ainda estão, em certa medida, invisibilizadas, né? Como é que a literatura contribui para a difusão da nossa diversidade social e cultural no Brasil? Boa noite. Prazer estar aqui conversando com vocês. E eu quero dizer que eu não tenho roupa para ter um mediador como Itamar aqui do meu lado. E também estou debutando nesse sentido. E uma alegria também estar aqui com o Ayrton. Nos conhecemos aqui na feira. E ele me contou um pouco do livro dele. E é uma história incrível, acho que vocês vão gostar. Agradecer também sempre ao Afonso pelo convite, esse guerreiro aí da literatura que faz isso aqui acontecer e que é uma pessoa que sempre consegue atrair boas pessoas, né? Isso é uma coisa rara. E todos vocês aqui que vieram nos ver e conversar e trocar ideias. Bom, o tema da mesa aqui, então, seria essa voz, né, dos subalternos, dos subalternizados e o romance denúncia. Quando a gente olha para a programação da Fili Araxá, para quem está acostumado a ir em outras feiras ou que já tem um histórico de feiras literárias, percebe que já há uma mudança, tanto no público quanto nos autores, né? Então, a gente consegue ver mais diversidade nos debates, conseguimos ver mais diversidade de regiões também. Então, aqui a gente tem Norte, Nordeste e Sul, aqui, né, nessa mesa, e isso já mostra alguma coisa, né? Está acontecendo uma mudança, e essa mudança tem que ser festejada, tem que ser celebrada. Eu acho que nós vivemos um momento muito bom nesse sentido. Por outro lado, ainda é muito pouco. Se a gente for olhar para a história da literatura brasileira, a gente ainda precisa conquistar mais espaços. Então, eu vejo que, nesse panorama que a gente chegou hoje, a gente consegue ver muito mais autores, né? Autores sendo premiados também, mas, por outro lado, ainda falta a conquista de mais espaços. Então, essa voz que era silenciada antes, ela consegue hoje ganhar mais público, mais repercussão, mas temos sempre que ficar um pouco com o pé atrás, como eu digo, né? Eu sou um pouco adepto da filosofia do afropessimismo. O afropessimismo não significa que a gente seja pessimista, mas é desconfiar do que a branquitude nos oferece. É ter essa desconfiança, porque nós já levamos vários tombos, né? E acho que ficar atento ao que nos oferecem é importante. Então, a gente avança, mas avança com desconfiança. Eu acho que é por aí. Ainda falando com você, Jefferson, o que é que você acredita, a que você acredita essa mudança no perfil da literatura contemporânea brasileira? Que mudança social ou histórica estamos vivendo para que essa literatura venha à luz, né, e tenha encontrado leitores, tenha frequentado a lista de livros vendidos, tenha sido reconhecida pelos prêmios literários? Você acha que mudança se deve, né? Por que isso tem ocorrido? Eu acho que tem vários fatores aí envolvidos, mas talvez o principal é que nós não chegamos aqui sozinhos, né? Antes de nós vieram outros que abriram caminho, pavimentaram esse caminho para que a gente chegasse até aqui. E aí eu estou falando lá do Machado de Assis, Lima Barreto, estou falando da Maria Firmina, estou falando da Carolina Maria de Jesus, estou falando da própria Conceição Evaristo, ou seja, todas essas pessoas, esses autores e autoras negras que vieram antes, os movimentos negros também, os coletivos negros. Então, isso é uma luta coletiva para que a gente chegasse até aqui. Então, isso é um dos fatores.
Um outro fator que eu acho que é muito importante e que vai entrar em discussão no próximo ano, que é a questão das cotas raciais, que era para ter entrado no ano passado, não foi por causa das eleições. Esse ano eu não sei como é que está, mas vai ser discutido, vai ser avaliado a questão das cotas raciais nas universidades. Eu sou cotista, fui o primeiro cotista negro a me formar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2010. E para mim, na verdade, foram duas coisas na minha vida que eu considero que foi a maior transgressão que eu fiz. A primeira foi me tornar leitor. A leitura transformou minha vida. E eu fui um leitor tardio. Aos 24 anos eu li meu primeiro livro literário. E a segunda revolução e transgressão que eu fiz foi entrar na universidade. Essa entrada de pessoas negras na universidade foi uma revolução silenciosa. Eu digo silenciosa porque você não vê isso repercutido na mídia, mas você vê isso dentro da academia. Esses alunos da graduação, esses alunos negros que vêm de periferia também, acabaram pressionando professores e os institutos para que houvesse uma mudança também de mentalidade e de epistemologia. Então você muda saberes. E isso depois vai reverberar na sociedade. Porque a academia, a universidade, é um lugar de validação de conhecimento. E quando você tem uma diversidade, você consegue mais validações de outros saberes. Então, é um conjunto de coisas. E, para terminar, o mercado editorial entendeu que pessoas negras, que autores negros, também vendem livros. Aquele olhar meio blasé, assim, do tipo, vocês fazem uma outra coisa, e a gente faz literatura. Né? E aí parece que isso começou a mudar porque veio essa demanda também, né, de uma população que talvez cansou de um determinado tipo de história, de uma única história, inclusive, né, para contar outras histórias que compõem a fundação do Brasil, né, que é a voz também dos subalternizados. Né? Sim. Ayrton Souza, como eu li aqui na biografia, ele vem de Marabá, no Pará. E ontem eu conversei brevemente com ele. Eu conheço Ayrton já há alguns anos, a gente se comunica pelas redes sociais. E ontem eu conversei brevemente com Ayrton e ele me disse que esse tinha sido o primeiro evento literário para o qual ele tinha sido convidado. Sendo que o Ayrton já tem 47 livros publicados, várias obras infantis. Acho que é o primeiro fora do estado do Pará, talvez seja, né? E você me disse que era o primeiro também o primeiro evento mesmo que você era convidado como autor para falar, né? Você poderia falar, Ayrton? E aproveitando essa deixa, eu queria dizer, e agora vou trazer a pergunta que eu fiz para o Jefferson, que a gente falou da literatura a voz e dos subalternizados. Acho que falamos muito de personagens, autores, de narrativas, mas eu queria falar dos subalternizados que ainda existem nesse país, e não são poucos, são muitos, né? Muitas vezes deslocados do eixo cultural, social, né? Tido como privilegiado do país e que muitas vezes permanece invisibilizado, apagado. Como é que você se vê nesse contexto, Ayrton? Boa noite. Boa noite a todos. Dizer para o Afonso, muito obrigado a você, a sua equipe extraordinária. Como o Itamar disse, é a primeira vez nesses 23 anos lidando diariamente com a leitura e com a literatura que eu sou convidado para um evento, uma feira literária nesse país. Vem de uma região que, inclusive, tem tradição literária de grandes autores, né, como Alcide Jurandir, Max Martins e uma gama de outros autores que, de algum modo, também ganharam visibilidade. E, por isso, eu agradeço ao Afonso e à equipe dele pela oportunidade de estar aqui, dizer que é uma honra estar com vocês dois aqui, porque há uma admiração de longa data pelos dois, pelo Itamar, que a gente já se conversava bastante nas redes sociais, e pelo Jefferson também, pelas lutas, pelo trabalho de mostrar essas vozes que, historicamente, continuam sendo subalternizadas, né? Continuam sendo visibilizadas e, sobretudo, violentadas, assassinadas com os discursos de ódio. E a gente viu isso se repercutindo
nesses últimos anos. Então, eu venho de uma situação, assim como o Jefferson, também sou um leitor tardio, ainda muito mais tarde que ele. Meus pais são analfabetos, retirantes do Nordeste para o Norte, movido por uma sanha que a gente chama de vida melhor. A minha mãe foge de casa aos 16 anos de idade, do Maranhão, e ela engravida nesse percurso. E meu pai vem do Piauí, e se encontram na região de Marabá, nesse espaço, minha mãe já grávida de mim, que o meu padrasto, no caso, é o meu pai, que eu chamo porque ele me criou a vida toda e ele morre sem saber, que eu havia descoberto depois que ele não era o meu pai de verdade, mas nem por isso, pelo contrário, quando eu fiz essa descoberta, o meu amor por ele cresceu ainda mais, pela coragem de ter me criado, né? E, então, eu venho dessa situação de visibilidade, né, assim como o Jefferson disse, desses acessos que são difíceis a nós nesse país, de acessar a escola pública, de acessar os projetos, de acessar a universidade. Eu vou chegar à universidade também muito tarde, né, já de quase 30 anos de idade eu vou acessar a universidade, porque havia uma fala na minha casa de que o ensino médio era o final. Meu pai dizia, você terminou os estudos, você não terminou o ensino médio, aos 17 anos de idade. E eu acreditei nisso, porque não havia o que a gente tem, esse mundo de informação hoje, né, transformado pelas tecnologias, pela internet, pelos celulares. E depois eu descobri que eu havia começado a estudar, que o ensino básico, fundamental e médio era só o começo de uma longa caminhada que eu ainda estou construindo. Então eu venho desse processo histórico também, né, de tentar dizer que, apesar de toda a história, de todos esses modos de violência que são implicados nos corpos negros, nas mulheres, nos homossexuais, nos pobres desse país, é possível a gente ainda continuar, sobretudo, denunciando isso, falando sobre isso, conversando sobre isso, e também acessar os espaços que nos foram negados historicamente. Por isso, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito feliz mesmo. Muito obrigado, Afonso, e vocês todos. E outra coisa, rapidamente, ainda assistido por um ministro do STF, né, gente? Então, é uma mulher admirável que eu só via na televisão, nunca tinha visto ela de perto, que quando ela entrou aqui eu me tremi todo, porque eu só vejo ela nos jornais, né? Então, ministra... aproveitar que eu deixei a ministra ali quietinha, mas aproveitar que o Ayrton falou. Ministra, é um prazer ter a senhora aqui na audiência, né? A ministra Carmen Lúcia, há muitos anos no Supremo Tribunal Federal, muitas e muitas questões relevantes para a sociedade brasileira passaram por suas mãos, né? Pelo seu poder de decisão. E eu lembro com muito carinho toda a sensibilidade e o carinho que a ministra Carmen Lúcia reserva sempre para a cultura, para as questões da cultura, não só a cultura, mas como ela trata com carinho este tema. Então, realmente é uma personagem da nossa sociedade, da nossa história, da história brasileira a ser celebrada. Muito obrigado, ministra. Eu vou continuar falando com a Ayrton e vou puxar um pouco para o romance dele, que vai ser lançado em novembro, né? E eu acho que o fato deste romance ter recebido o Prêmio Sesc, que é um prêmio nacional, de ser um autor do Norte, do Pará, com um tema muito, muito interessante, né? É um fato a ser celebrado, porque torna a nossa literatura mais diversa, né? Mais plural. Há alguns anos, o Jefferson sabe, eu acho que o Ayrton também sabe, professora Regina Dal Castanhe, que é uma pesquisadora da literatura contemporânea, ela faz um censo da literatura contemporânea nas últimas 3 décadas. E desse censo resultou que acho que mais de 90% da literatura publicada vinha do eixo do Sudeste,
São Paulo, Rio de Janeiro, era escrita, acho que 85% por homens brancos, né, da classe média. E essas histórias, quase todas, elas eram romances urbanos, né, que giravam em torno desse perfil social, que é um dos perfis sociais da sociedade brasileira, mas não é o perfil prevalente. E aí a gente tem um autor do Norte, né, que chega agora com um romance que se passa é um evento importantíssimo para a gente entender a sociedade brasileira, né? Porque o pano de fundo do romance do Ayrton é Serra Pelada. Quem já ouviu falar em Serra Pelada e na corrida pela mineração lá em Serra Pelada, né? Eu queria que você, Ayrton, a partir do que eu estou dizendo, situasse a sua narrativa dentro desse grande tema, né, desse debate aqui entre nós, que é a voz dos subalternizados, e se seu romance você enquadraria nesse perfil de romance denúncia mesmo. Muito bem, muito obrigado. O Jefferson, a gente estava conversando ali, e ele me faz uma pergunta, né, interessante. Por que você resolveu fazer um romance sobre isso? Primeiro porque a Serra Pelada é uma ferida incurável, que foi fechada pelo Estado de modo de que ela não foi tratada, né? Ela é uma ferida ainda que está fechada, mas está ferido ainda. E, sobretudo, pela sua história, seu aspecto cruel de intervenção do Estado em pleno final da ditadura militar. E eu, depois, pensando sobre isso, eu fiquei pensando, se a gente fosse fazer uma pesquisa histórica, nós vamos descobrir que o foco de maior resistência da ditadura militar vai ser a região do sudeste do Pará, com a presença de um sujeito que faleceu recentemente, chamado Sebastião Curió, né? Que é um interventor e que manda na região, inclusive, para nossa infelicidade, tem até uma cidade com o nome dele, próximo do Garimpo, né? Que foi a região para onde minha mãe e meu pai migrou, que é o que eu estava explicando para o Jefferson. Então, eu tinha uma dívida por essa condição, porque eu vou perder meus pais de modo muito repentino. Meu pai vai morrer jovem, a minha mãe vai morrer aos 50 anos de idade. Assim, os dois vão morrer em casa, um vai morrer em novembro, outro em dezembro. E aí eu fiquei pensando nessa possibilidade também de abrir de novo essa ferida. E esse modo de abrir essa ferida foi contando um pouco dessa história que se passa no Garimpo Serra Pelada. Eu até separei um trechinho para ler para vocês. Sim. Porque o livro está aqui, né, encadernado, porque ele está na editora agora sendo editado pela Record. E eu até fiz uma postagem dizendo, a primeira vez que eu peguei um livro da Record foi dos poetas que eu mais amo, que foi Drummond. E agora eu não tenho nem roupa para vestir, vou repetir o que o Jefferson disse, nem roupa para vestir para o lançamento desse romance, né, que vai ser na Flip, e espero voltar aqui para lançar ele aqui também. Lá no capítulo 16, eu separei um trecho para ler para vocês, tá? Às 10 horas da manhã, uma imensa parte do paredão de terra da cava começou a desmoronar. Pardais se alvoroçaram. Alguns garimpeiros correram aos gritos em direção à encosta de terra. Um bate-pau se desesperou, sacou o 38 da cintura, engatilhou, segurou firme com as duas mãos. Depois apontou a meia altura em direção aos garimpeiros eufóricos. Gritou para se afastarem, enquanto caminhava rumo à colina. O paredão de terra não parava de cair. Ouro, ouro, ouro. Foi a palavra que se ouviram e gritaram repetidas vezes. Não se afastaram. Manuel sentiu a bala atravessar sua cabeça. Cambaleou desorientado. Rangeu os dentes. Tentou sustentar o próprio peso do corpo em pé. Mas mal discernia os calcanhares. Quando dos ouvidos começou a descer um líquido, ele em vão se esforçou para passar os dedos da mão esquerda no rosto e ver se o que escorria era terra ou sangue. O enxadeco que segurava caiu. Ao pressentir que também ia cair, com as forças que ainda possuía, jogou os braços para a frente e tentou se agarrar a qualquer coisa no ar. Enxergou nitidamente os 3 pés de hibiscos crescidos e floridos, plantados no terreiro de sua casa. Sem as balaustradas de eucalipto. Sob a sombra de um deles, o menino mais velho desenhava uma árvore.
uma casa e um sol do chão. O mais novo em pé, olhando, consternado, a solidão da paisagem feita pelo irmão. As mãos na cintura, descalço, os pés sujos. A mulher sentada em um tamborete perto da janela. Cabelos untados com óleo de babaçu e azeite de mamona. O garimpeiro sentia uma faixa de terra sobre uma de suas pernas. Logo após se recordar que a ribanceira não havia parado de cair. Não mais aguentando o peso do corpo, despencou de joelhos. Foi quando viu as imagens do marechal, o bate-pau com o revólver abaixado. Viu também a sua mulher e a Avenida Benjamin Constant ensolarada. O forte cheiro de mangue vindo da beira do rio Mearim. Os dois meninos acenando sobre as sombras de um pé de hibisco. Entre as últimas visagens estava a de Zusa, seu homem, nu, balançando dentro da rede, tentando ajeitar no meio da cabeça o diadema, dizendo que naquele dia daria borboleta no jogo do bicho. Pela primeira vez, Manuel olhou ao redor da cava e não enxergou o paredão de terra, nem as escadas Adeus Mamãe, nem ninguém. Jefferson Tenório escreveu, acho que O Avesso da Pele foi seu terceiro romance, Jefferson? O terceiro romance. É o autor de O Beijo na Parede, Estela Sem Deus, que foi reeditado pela Companhia das Letras, está aqui na frente. E O Avesso da Pele, que é um romance que foi um dos maiores êxitos editoriais do mercado, né, editorial brasileiro dos últimos anos. O Jefferson estava me dizendo que foram mais de 200 mil exemplares vendidos, né? É um êxito absoluto. E é muito interessante, Jefferson, pensar que este romance premiado traz uma história que é muito familiar para muitos de nós brasileiros, né? Ali, a nossa vida, às vezes, é atravessada por uma violência que não é documentada, né? Não é relatada, não encontra eco em expressões artísticas como a literatura. E eu vejo O Avesso da Pele como um romance que traz isso de uma maneira muito genuína, né? De uma maneira muito sincera. Nos coloca para a diversidade e também para a violência que, às vezes, nos forma, né? É parte do que somos. Eu queria que você, a partir disso, nos contasse, né, qual a sua leitura, a repercussão que esse romance teve entre os leitores, né, e como é que você imagina essa história dentro do tema dessa mesa, né, dentro do que já foi narrado aqui, já foi dito aqui. Como é que você observa seu romance, a repercussão que teve entre os leitores, entre a crítica, e como isso, por fim, o define dentro do panorama literário atual brasileiro? Eu gosto da mediação do Itamar, porque ele deixa a gente na boca do gol, assim, né? É só fazer o gol. Muito bom, Itamar. Eu acho que é porque eu sei que é difícil, aí eu tento deixar todo mundo seguro para... Vamos juntos, vamos juntos. Vai dar certo. Vai dar certo. O Avesso da Pele, aí trazendo para a discussão da mesa, né, que é o romance Denúncia, eu penso que toda literatura que se propõe a uma literatura ética, política, ela é uma literatura de contestação. Ela sempre vai contestar alguma coisa. A literatura existe para discordar da vida, para discordar da sociedade. O que nós fazemos é uma observação da vida, da sociedade. Depois a gente tenta sintetizar isso numa narrativa. Então, o que parece às vezes uma coisa visionária, né? Ou seja, parece que a literatura está vendo o futuro, né? O que vem depois. Mas não, nós somos fruto do nosso tempo, do espírito do nosso tempo. Então, o meu livro, o livro do Itamar, o livro do Ailton, são livros que captam, de certo modo, o espírito do nosso tempo. Isso não significa que sejam livros datados, porque nós não
paramos na denúncia, e colocar essa denúncia entre aspas. Existem outros elementos que fazem com que as nossas histórias possam, quem sabe, né, a gente está torcendo para isso, que daqui a alguns anos as pessoas ainda se interessem pelas nossas histórias. Ontem eu disse numa mesa, e desculpem quem estava, e eu vou repetir novamente, que eu não acredito que o racismo seja um tema literário. E por isso que eu acho que O Avesso da Pele não é um livro sobre racismo. E eu não acredito que o racismo é um tema literário porque eu não vejo valor estético no racismo. Eu não vejo valor estético no machismo. Não vejo valor estético na homofobia. Eu vejo valor estético na amizade, no amor, nas relações familiares. Ali eu vejo valor estético, porque são valores humanos. O racismo não é um valor humano. O racismo é um subproduto do ódio. E como subproduto, ele tem que ser tratado como tal, como algo menor, mas não na sua violência, mas no modo como ele é representado. Por isso que o título do meu livro é O Avesso da Pele. Porque o que me interessa contar não é a pele. O que me interessa contar é o avesso, ou seja, aquilo que as pessoas não enxergam. E um dos papéis da literatura é sensibilizar as pessoas para isso, né? E como nós vivemos numa sociedade que é extremamente visual, e aqui eu estou trazendo um conceito de uma filósofa nigeriana chamada Yorunke Oyewumi, que escreveu um livro chamado A Invenção das Mulheres. É um livro que eu trabalhei na minha tese de doutorado, e ela vai dizer que o Ocidente, o modo de apreensão que o Ocidente tem do conhecimento é pela visão. Porque pela visão você consegue identificar, classificar e dominar. É muito mais fácil você olhar para o fenótipo de uma pessoa e julgar ela a partir desse fenótipo. E você coloca marcas físicas nessas pessoas, esses marcadores físicos para conseguir essa dominação. E foi isso que o Ocidente fez desde então. E aí essa filósofa, Yorunke Oyewumi, ela vai fazer uma comparação com as comunidades iorubás, que o principal meio de apreensão do conhecimento não é pela visão, mas é pela audição. Ou seja, as histórias que estão sendo contadas, elas são muito mais importantes do que a parte visual. Isso diz muita coisa do que significa essa diferença, né, do Ocidente para essas comunidades. E uma outra questão também é que a questão de gênero, eu não vou entrar aqui na questão de gênero, mas a Yorunke, ela fala uma coisa muito interessante, porque o gênero é uma invenção também ocidental, homem e mulher, essa marcação que é física também, né? Fenótica também, porque você identifica e classifica. E nas comunidades iorubás, essa hierarquia não se dá pelo gênero, mas se dá pela idade. E a idade é uma coisa muito interessante também, porque ela te coloca no lugar de subjetividade na hora. Eu não conheço a maioria de vocês aqui, mas seria difícil eu cravar qual é a idade de cada um de vocês. Não é? Por quê? Porque isso é da ordem que escapa apenas a visão. Vai por uma outra coisa. Então, a senioridade, ou seja, você vai ganhando essa sabedoria, né? Você vai envelhecendo e vai ganhando essa sabedoria, é muito mais importante do que essa divisão e essa hierarquia de gênero que atende, como nós sabemos, a um patriarcado para manter, digamos, esse poder, né? Então, respondendo a sua pergunta de maneira mais objetiva, eu não acho que O Avesso da Pele é um romance denúncia. Eu acho que há aspectos que podem levar o leitor a fazer essa leitura que é legítima, de você entender que tem um personagem ali que está sofrendo com as questões raciais. Mas o que o romance aborda, no fim das contas, são essas relações interpessoais entre pai e filho, uma relação conflituosa no casamento e a relação desse professor com os seus alunos, né, com a educação. Eu acho que é isso que é mais profundo do que pensar num livro
ou reduzir, né, uma história a uma história sobre racismo. E eu acho que não é. Eu queria aproveitar o gancho, ainda falando sobre racismo, Jefferson, e a gente falou aqui na nossa mesa sobre essa mudança que o cenário literário atual vem acompanhando, e essa mudança ela nunca ela é livre de resistências, né? Então, bom, é um mercado literário predominantemente ocupado por autores brancos, algumas autoras também, leitores, eu estou pensando em escola, editores, prêmios literários, que estavam acostumados com um perfil de literatura. E aí chega uma literatura, muitas vezes, que vem de locais e de corpos subalternizados e desestabiliza um pouco. Não que isso tenha acontecido conosco apenas, né? Aconteceu em alguns momentos da nossa história. A gente poderia enumerar muitos autores, o Lima Barreto, a Ruth Guimarães, a Carolina Maria de Jesus, a Conceição Evaristo, né? Acho que todos eles tiveram que se confrontar com isso. E um tema recorrente, muitas vezes, é que essa literatura é cercada de um identitarismo que poderia ser nocivo para a arte, né? Eu já ouvi autores já estabelecidos dizerem assim que o identitarismo é a morte da literatura, né? E uma coisa que me ocorre é que todos nós fazemos isso em alguma medida, né? E aí eu estou falando de autores brancos e de autores negros, indígenas, né? Não brancos, de uma forma geral. Todos nós estamos recorrendo a esses expedientes, né? Quando um autor fala de sua classe, de sua história, de sua trajetória, quando ele se orgulha do sobrenome que ele tem, né? Quando ele faz referências ao seu passado, no fundo, independente dele ser negro ou branco, ele está recorrendo a expedientes identitários, né, que demarcam sua posição no mundo, na sociedade. Mas parece que essa discussão só vem quando outros autores, né, de espaços subalternizados vem ganhar projeção e ocupar esse espaço, né? Como é que você, com um autor que já tem um tempo aí na estrada e que chegou com esse romance, arrebatou milhares de leitores, né? Um sucesso editorial, como foi O Avesso da Pele, como é que você observa esse movimento do próprio establishment, de como ele recebe esses autores, de como a crítica, os editores recebem essas histórias, né? Você acha que há algo que ainda não, que precisa ser ajustado nessa recepção, Jefferson? Vou tentar ser sucinto na resposta, porque eu fui prolongado na pergunta, né? Mas não, porque é uma questão bastante complexa, assim, de a gente entender o que está acontecendo. Bom, primeiro porque na história da literatura, todo best-seller, ele já se torce o nariz para ele, assim, né? Então, se está vendendo muito, tem alguma coisa errada aí. Então, parece uma contradição, assim, né? Porque o pessoal quer que os livros sejam vendidos, mas quando vende, né, parece que torce o nariz, assim. E interromper você só um pouquinho, Jefferson. Será que pensam isso porque não conseguem entender ou compreender a literatura como uma arte de massa, né? Uma arte que pode se tornar mais popular? Sempre vão observar a literatura como uma arte elitista, feita para alguns apreciarem? Isso aí já estou completando a pergunta que já foi longa, né? Mas é isso aí. Sabe que eu fui no lançamento, eu não vou dizer qual lançamento por questões éticas, mas no lançamento o mediador falou, esse livro aqui que está sendo lançado é para poucas pessoas, tá? Não é todo mundo que pode entender o que está nesse livro aqui. Então, passa um pouco também por essa mentalidade, assim. Eu acho que a literatura, pelo menos para mim, ela tem um papel de formar leitores. Quanto mais leitores você formar, melhor. Desculpem se eu vou ser um pouquinho acadêmico, mas tem um livro do Achille Mbembe, que é um filósofo nigeriano, que ele tem... Como? Camaronês, desculpa. Camaronês. Ele tem um livro chamado A Crítica da Razão Negra,
E, basicamente, nesse livro, ele tem 2 argumentos. O primeiro argumento é, ele faz uma análise de como o Ocidente, das coisas que o Ocidente fala sobre as pessoas negras, e uma segunda análise de como os negros falam de si. E nessa análise, ele chega à seguinte conclusão. Toda vez que as pessoas negras se tornam agente epistêmico de si, ou seja, toda vez que as pessoas negras falam de si com conhecimento, falam de si com consciência racial, isso assusta o Ocidente e a branquitude. O medo da revolta, e aí eu vou trazer para o contexto brasileiro, ou seja, o medo da revolta dos escravizados sempre foi um pesadelo para quem morava na Casa Grande. Eles nunca tiveram um sono tranquilo. E isso continua ainda no subconsciente das pessoas. Então, toda vez que a gente toma esse lugar de enunciação, e enunciar é poder, e quando você consegue chegar nas pessoas, isso causa um medo. Então, você vai inventar, as pessoas vão inventar uma série de estratégias, esse pacto da branquitude, e não entendo aqui branquitude como um xingamento. Branquitude é apenas uma racialização das pessoas brancas, mas é um pacto da branquitude que passa não só por uma questão consciente, mas também pelo inconsciente. Então, há uma série de estratégias que vão fazer com que a gente seja barrado em determinados lugares. Isso é uma coisa. E, para finalizar, a outra coisa, eu lembro muito de um livro da Conceição Evaristo, que é um livro de contos, que eu acho que é um dos melhores livros dela, que é Histórias de Leves Enganos e Parecenças. É um livro em que ela escreve vários contos dentro de uma dimensão que não é nem no real e nem no fantástico, fica ali no meio termo. E é um livro que já foi classificado como literatura fantástica. E eu acho que não é literatura fantástica. Porque quem já frequentou um terreiro de candomblé, de umbanda, sabe que o que acontece ali dentro é justamente esse entrelaçamento entre o que as pessoas chamam de fantástico e o real. Você vê um santo baixando ali no terreiro e aquilo é supernaturalizado e é tudo misturado ali, as pessoas incorporadas naquela gira. Então eu acho que a gente ainda não tem instrumentos, ou seja, a crítica não tem instrumentos para conseguir analisar livros como esse. Talvez a crítica precise se reinventar. E isso já está sendo feito nas academias, nas universidades. Há grupos de pesquisa sérios que têm trazido, como eu digo, uma postura ogúnica. O que é uma postura ogúnica? Do orixá Ogum. Ogum é aquele que forja as próprias armas. Então, acho que a gente precisa também forjar as nossas próprias teorias para conseguir fazer uma análise que seja honesta. Acho que essa é a questão, é fazer uma análise honesta. E é interessante... É interessante isso que o Jefferson falou, né? Porque eu tenho refletido sobre isso também. Acompanhar a literatura contemporânea brasileira me faz refletir sobre isso. Eu tenho uma impressão de que, neste momento, e tardiamente, né, tem um movimento literário brasileiro quase que contracolonial, pelos agentes, pelos autores que estão em evidências, as histórias que estão em evidências. E a gente não pode esquecer se a universidade pode ser o espaço da criação também, das transformações, da mudança, mas boa parte do corpo da universidade ainda foi formado e se estabeleceu a partir de um paradigma colonial e europeu. Se a gente for olhar as críticas, se a gente for olhar a bibliografia dos cursos, a gente vai encontrar predominantemente autores europeus, né? Autores americanos, autores europeus, que talvez não sejam adequados para fazer essa leitura de uma nova literatura que se propõe contracolonial, decolonial. Eu até tenho brincado, assim, parece que a literatura brasileira está com está um passo à frente e a crítica ainda está no passado, né? Esperando que as histórias sejam contadas da mesma maneira, como se fosse surgir no Brasil
esperando que surja no Brasil um Proust ou um Beckett, por exemplo, né? E eu queria, você, Ayrton, já com tantos livros publicados, né? Qual o peso, eu queria que você colocasse aqui, qual o peso da sua origem, da sua identidade, do lugar onde você vive, para movimentar a sua criação literária, né? Como você observa isso e como é que você espera que o público no Brasil acolha, né, essa história que é uma história que se passa no Norte, mas é uma história tão brasileira, porque falar sobre Serra Pelada é falar sobre o Brasil, sobre a violência que funda e que continua, que permanece no Brasil, né? Primeiro, como você diz, né, um peso histórico que nós carregamos, e você também, Jefferson, a partir das narrativas, essa possibilidade da gente fazer aquilo que Manuel de Barros diz, transver o mundo. Né? A gente precisa transver o mundo, porque as histórias oficiais continuam contando as mesmas histórias, a crítica continua fazendo o mesmo caminho, fácil de fazer. Então, você ter um romance, não só o romance, mas a poesia também. Eu estava dizendo para Kilsan, por exemplo, esse meu livro aqui, que é uma novela juvenil, ele trata de uma lenda, de um imaginário amazônico chamado Matita Pereira, que na verdade é uma lenda nacional. Você tem a figura da mulher. Nas lendas brasileiras, quase todas as figuras de mulher elas são sempre colocadas como subalternizadas. Elas são a bruxa, a violenta, a que assusta. Aí eu estava contando para Kilsan que essa novela juvenil tem essa Matinta transformada numa mulher que ama. E aqui é uma história de amor, para a gente poder reaver uma outra Matinta Pereira, que é a história oficial, a partir dessa lógica que nós já conhecemos, construiu a partir da ideia de bruxa, de que ela era bruxa, que assusta, que passa a sua maldição para outras mulheres e tal. E aí essa é a possibilidade da gente ver uma outra Matinta, uma outra possibilidade de mulher. E assim também é o romance, né? Nessa possibilidade da gente poder olhar para a região do sudeste do Pará, essa região que foi e continua sendo ainda castigada, como a Amazônia como um todo. Né? Não é, se a gente olhar, por exemplo, as pesquisas sobre desmatamento, né? É cada vez mais assustadora. Por exemplo, o governo que entrou ainda não conseguiu barrar os desmatamentos. Ele continua crescendo. Né? Então, são problemas que estão ainda muito vivos. E a Serra Pelada, no romance, também ainda essa história é muito viva. Porque vai trazer a intervenção do Estado, vai trazer, sobretudo, uma história de amor também entre dois homens, dois garimpeiros, num espaço em que o amor era praticamente negado por esse interventor que estava lá, amando do governo federal. Então, ele havia proibido, no espaço do garimpo, a entrada de mulheres, a entrada de bebidas e armas. Foram coisas que ele proibiu lá. E vocês imaginam um universo de 100 mil homens, né? Num espaço curto. Somente homens, só né? homens, né? E aí vocês imaginam que loucura era isso. Que loucura era um espaço de 100 mil homens. Num espaço brutal, porque o garimpo é brutal. Costumava passar quanto tempo lá eles? Cada garimpeiro, em média, você sabe? Assim, eles viviam no garimpo, morando lá, e muito raramente aqueles que conseguiam encontrar algum ouro, eles se deslocavam para as cidades, para beber, né, para encontrar mulheres. E aí, aqueles que conseguiam encontrar algum ouro naquela semana, eles iam gastar essa grana nas vilas ao redor, que depois viraram cidades, e na cidade que eu moro, que é Marabá, que era o polo até então. Né? O meu pai, por exemplo, ele vai ter um cabaré com a minha tia. Né? Eles vão eles vão vir e vão ter um cabaré. Eu fui criado num cabaré, ainda sem a noção. Por exemplo, eu via, ainda criança, via os homens e as mulheres entrando num quarto, mas eu não tinha noção do que era aquilo, o que ia acontecer ali dentro. Né? Não é como a mentalidade de hoje. Né? Então, essa experiência está no romance, dessa história, dos cabarés, né? Das relações sexuais. Então, você tem lá muito vivo, por exemplo. Eu estava até dizendo para o Jefferson, eu fico um pouco com o pé atrás, porque a gente mora num país que é moralista, entre aspas. Porque as pessoas que se dizem moralistas só são da boca para fora. Mas são, grande maioria, pedófilos,
continuam traindo suas esposas, suas companheiras, continuam violentando elas nos vários modos de violência, verbal, psicológico, física. Então, o moralismo é só da boca para fora, mas a ação continua ali, né? E aí o Outono de Carne Estranha é essa possibilidade da gente colocar em debate também o moralismo desse país. E aí vocês vão ter dois homens fazendo sexo, né? Fazendo sexo de modo quase real. E aí uma das juradas do prêmio depois falou justamente isso, dessa possibilidade de enxergar a imagem do real a partir de dois homens namorando dentro de um casebre coberto de lona e palha, iluminado por lamparinas, porque não havia energia elétrica nesse espaço. Vai demorar muito tempo chegar energia elétrica nesse lugar. Tá? Aí, Tamar, eu queria pedir licença para ler um poema. Sim, desse livro que está aqui. Qual? Esse? Horóscopo de Batizar Bruma contra a Solidão das Asas, que venceu o Prêmio Cidade de Manaus. Sim. Aí eu separei aqui um poema para ler para vocês, em homenagem a vocês, porque eu não esperava tanta gente aqui hoje. Né? É um livro em homenagem a meu pai. Quando eu descobri que esse cidadão brasileiro não era o meu pai, eu passei a amar ele mais. Né? Porque, assim, dos filhos que ele tinha, eu era o único que não era o filho dele. São 11 filhos. E aí ele me tratava diferente, mas eu não entendia. Ele me tratava diferente dos outros filhos, mas eu não entendia. Quando eu descobri que ele não era o meu pai, eu entendi porque ele me tratava daquela forma. Só que eu fiz ao contrário. Em vez de criar raiva, eu passei a amá-lo mais ainda. E também passei a pedir a benção, por exemplo, que era uma coisa que nós não fazíamos em casa. E eu era um dos únicos filhos que dava a benção para o meu pai até ele morrer. Até o dia dele morrer, da última vez que eu vi ele, todos os dias eu dava a benção para ele. Porque foi uma forma de eu agradecer por ele ter me criado. Né? Meu pai morreu no inverno, pensando que o cheiro dos cataclismas tinha mais a ver com a solidão do que com as catedrais. Um dia a mais de vida, meu pai teria aprendido a sonhar com a aridez dos jardins. E assim a melancolia de seus músculos não estaria manchada de florestas ou de lacônicos telhados vazios. Para conjugar a fome pelo mar, meu pai trazia o medo dos gerânios e guardava mais perto de seus ossos. Depois, com os punhos vencidos, tentava engolir as últimas cinzas do país. Derrotado por não saber orvalhar as dunas, ele confundia nuvens, novembro e ruínas. Compreendia cada vez mais de miséria, cada vez menos de vingança e beleza. De vez em quando ele falava: todo homem precisa morrer no inverno. Como se soubesse sangrar ornitorrincos, meu pai tumecia os próprios dentes. Assim, abrigava entre seus dedos a distância que separava a ternura e a cidade, pensando que amanhã, depois de beijar uma pequena manada só de Deus, teria chance de consolar betumes, sem precisar atravessar todas as ferrugens da casa. Depois que morreu no inverno, a carne feérica de meu pai já não sabia mais abraçar as desgraças do mundo. É isso. Gente, eu quero aproveitar, encerramos essa primeira etapa com o poema do Ayrton, mas eu queria abrir aqui para perguntas, né? Tem um microfone aqui à disposição, quem tiver questões para perguntar aos autores, acho que isso vai enriquecer nosso encontro aqui. Boa tarde. Pensando nessa questão desses romances produzidos por corpos subalternizados, uma grande temática que perpassa boa parte desses romances é justamente a questão da violência. E aí, pegando um gancho no que o Jefferson principalmente falou sobre a mudança desse cenário literário atual, me remete muito à fala do Fanon nos Condenados da Terra, que nenhuma mudança significativa se dá por um meio pacífico. Só que eu queria pensar na violência não como uma temática, como uma parte do enredo, mas como valor estético. No sentido de que o próprio Fanon vai falar que essa subversão da língua do colonizador é um movimento de resistência. Então, eu queria perguntar para vocês como vocês concebem essa violência no caráter estético e, principalmente, de subversão linguística.
Acho que o Itamar botava vocês na cara do gol, eu acho que eu estou mandando uma bola quadrada. Não, tá na a boca do gol também. Também, ontem eu falei sobre um pouco sobre isso, né, sobre a violência. E no caso do Fanon, ele escreve os Condenados da Terra. O Fanon pegou em armas, né, foi para o fronte. Era um intelectual que também pegava em armas. E assim, não tem revolução, não tem uma descolonização que não seja violenta, porque o cerne, o que sustenta a colonização é a violência. Então, essa descolonização ela acontece também pelo meio da violência. Inclusive, tem uma crítica da Hannah Arendt ao Fanon, em que ela condena o Fanon por ele ter esse discurso de que, para você conseguir uma descolonização, ela tem que ser por via da violência. Na verdade, não é um elogio à violência, né? O que o Fanon faz ali é uma constatação de que, para você conseguir fazer uma descolonização que ela seja eficiente, você precisa botar o pé na porta, né? Agora, o que está acontecendo hoje, há também essa descolonização ainda, que precisa ser física, mas também de mentalidade. Ou seja, a nossa mentalidade, o nosso consciente ainda é sequestrado, está sequestrado pela colonização. Ainda estamos nisso. E aí, quando a gente fala, quando a música do Djonga fala fogo nos racistas, e aí o pessoal fica tudo alvoroçado, assim, com medo, né, que a gente vá lá mesmo pegar uma tocha e vá lá botar fogo em alguém, isso diz muito do que a sociedade entende, do que significa essa frase, que é um grito de guerra, mas é metafórico, tá, gente? Ninguém vai sair botando fogo em ninguém, assim, porque nós não temos o fogo. Quem tem o fogo da necropolítica não somos nós. A gente só tem os racistas. O fogo a gente não tem. Então, e eu estou falando aqui também, de novo, a Shirley Mbembe, né, que tem aquele livro chamado da Necropolítica, que fala que existem corpos matáveis e corpos que não são matáveis. E os corpos matáveis, vocês sabem bem quem são, né? Então, eu não vejo que a violência seja uma temática, mas ela é fruto de uma sociedade violenta. E se a gente representa a sociedade de tal modo, eu acho que essa violência ela vai acabar aparecendo no meu livro, no livro do Itamar, no livro do Ayrton. Vai aparecer porque faz parte da estrutura que fundou o povo brasileiro. A nossa estrutura é sustentada pelo racismo, pelo preconceito, por todo tipo de violência, por aniquilações. Então, eu vejo que não tem como escapar desse discurso e dessas violências que acabam aparecendo nos nossos livros. E repito o que eu repeti ontem. Um autor ou uma autora brasileira que não leve em consideração a fundação do nosso país, que se deu pelo estupro, pela violência, pelo sequestro de corpos, é um autor alienado. Isso não significa que na sua escrita isso vá aparecer, mas ele não pode perder isso de vista. Ele não pode esquecer que ele vive num país em que há uma concentração de capital com poucas pessoas. Então, acho que é necessário que a gente sempre fale e pense sobre isso. E eu achei a sua pergunta muito pertinente. Eu tenho dito que eu tenho tratado a escrita como um processo de vingança, mas também ainda nesse processo muito metafórico, porque nós não temos como vingar, nós não temos as armas. Mas a vingança no sentido de dizer que, primeiro, vingar por meus parentes que não aprenderam a ler e escrever. Todos os meus parentes que não aprenderam a ler e escrever. Eu fui o único que tive acesso à universidade, infelizmente. O único que cheguei ao doutorado, ao mestrado, infelizmente. De uma família gigantesca, que está no Nordeste, no Maranhão, e uma parte também no estado do Pará. Então, essa possibilidade de vingar por isso. E aí, essa vingança se dá no plano estético da apropriação da palavra padrão, que também foi uma coisa que foi nos negada historicamente. A escrita padrão, né? E é isso que eu faço.
com a minha literatura, com os meus livros, com os livros de poema, com o livro para a infância, me vingar por aqueles que não aprenderam a escrever, da minha família e as pessoas que estavam próximas de mim, se apropriando da linguagem também que nos foi negada, que foi a linguagem padrão, para trazer o elemento estético dessa linguagem que nós sabemos que é o poder também. Né? É uma das armas de acesso a várias outras armas que nos são negadas, a palavra é uma delas. E ela pode tudo. E é isso que a gente tem feito, né? Através da palavra, vingar algumas coisas que ainda não são possíveis vingar. Algumas coisas não vão ser possíveis, né, Itamar? Infelizmente. E a sua obra mostra muito bem isso também, assim como a do Jefferson. Algumas coisas não tem mais como vingar, porque até os algozes já morreram, alguns deles. E aí não tem como. Nem se a gente tivesse, se um dia nós tivermos acesso à arma, não vai ter como, porque os algozes também já estão enterrados. Vocês dois falando, eu lembrei da Carolina Maria de Jesus, em Quarto de Despejo. Várias vezes ela, em conflito com sua comunidade, com as pessoas lá, ela dizia assim: se vocês não me deixarem em paz, eu vou te colocar no meu livro. Eu acho que a gente faz mais ou menos isso. A gente vinga a Carolina também, porque a gente leva para a história e resolve lá na história, né? A gente resolve nossas questões lá na história. Eu acho que podemos passar para uma outra pergunta aqui. Tem mais uma ali depois. Boa noite, pessoal. Pensando na fala de vocês sobre o mercado, sobre essas mudanças no mercado literário, sobre o que o Itamar falou do censo literário, eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem o uso ainda do termo literatura regionalista para pensar a literatura brasileira contemporânea hoje. Porque, igual quando o Itamar falou sobre como que a crítica parece que ainda está um passo atrás do que a literatura está, e que, né, parece que a literatura brasileira contemporânea ainda é dividida de duas formas. Assim, se é uma literatura majoritariamente branca do eixo Rio e São Paulo, e talvez um pouco de Minas Gerais, da capital de Belo Horizonte, ali, região, é literatura brasileira contemporânea, e a literatura regionalista é toda a outra literatura, assim, porque como é que vocês veem o uso desse termo ainda, literatura regionalista, para se pensar no que é produzido no Brasil hoje? Por que a literatura que eles chamam de regionalista é regionalista e né, essa diferença ainda? Eu estou esperando essa classificação para o romance do Ayrton também, né? Como é que Ayrton... Acho que a Ayrton pode falar, depois o Jefferson fala como é que lidar com esse... Eu já tenho falado sobre isso sempre, né? Já cansei até de refutar essa ideia. Eu quero escutar o que meus contemporâneos têm a dizer sobre isso. Eu acho que o Jefferson ainda começou a tratar um pouco disso quando ele fala sobre a academia, né? Infelizmente, também a academia valida esses discursos nos grupos de pesquisa, nas pesquisas que são feitas na dissertação, na tese, né, nos TCC, e eu acho que ainda vai demorar muitos anos, né, Itamar, a gente poder, pelo menos, começar a questionar isso, porque até quando a gente questiona, a gente ainda é mal visto, né, Itamar? Quando você começa a questionar enquanto autor, mas por que eu sou classificado dessa forma? As pessoas a maioria já lhe violentam. De arrogante. Já lhe violentam. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, lá no estado do Pará, nós temos um grande romancista brasileiro que não é lido, chamado Dalcido Jurandir, que eu acho injusto. Ele é da altura do Machado de Assis, sem dúvida, em termos de valor, de estético, de compromisso com esse país. E aí ele escreveu um ciclo chamado Extremo Norte, de 10 romances. Um ciclo de 10 romances. Imagina uma loucura, Jefferson. Cada livro de 600 páginas, 500 páginas. Um funcionário público, trabalhando na Amazônia, atravessando os rios amazônicos para ir trabalhar, É uma loucura. Então, assim, a gente vai levar muitos anos ainda para começar a questionar o que você está perguntando. Os mecanismos que estão aí para continuar validando esse discurso, eles ainda continuam fortes, vivos mais do que nunca, né? O Itamar sabe muito bem o que eu estou dizendo, porque ele enfrenta isso todos os dias. E aí ele sabe muito bem o que eu estou falando, porque os mecanismos são muito fortes, já são muito bem equipados para continuar mantendo esses discursos todos firmes e vivos. Eu mesmo estou no doutorado.
Mas na minha tese de doutorado, que trabalha, apesar de eu estar no programa de comunicação, mas eu levei a literatura para pesquisa. Na minha tese de doutorado, eu não falo sobre isso, eu falo sobre literaturas. Assim como eu falo de Amazônia, eu falo as Amazônias, porque são vastas, são muitas. E aí o orientador pergunta assim, você está seguro de falar sobre as Amazônias? Porque até mesmo estando lá e ele reconhecendo que há essas diferenças, ele ainda fica com medo do que vai acontecer depois. Na banca de defesa, por exemplo. Então, até isso a gente tem medo de falar da diversidade, né? Que é um problema para a gente. Olha, eu vejo a questão da nomenclatura e da classificação, de novo, né? Como você classifica, domina e depois você coloca num nicho para você conseguir dominar e impedir que essa classificação tenha um caráter de universal, né, de universalidade. E lembrando que universal é um ponto de vista também. Né? Ou seja, aquilo que é tido como universal é apenas mais um ponto de vista. Então, quando a gente tem uma classificação de literatura regional, geralmente é para você diminuir aquela literatura para dizer que ela não fala de algo mais elevado, que ela não fala de algo da ordem do humano, que ela não é profunda, ou seja, uma série de outras questões. Isso também vale para a classificação de literatura negra, literatura indígena, LGBT, porque é um modo de você classificar. Inferiorizar, talvez, não, Jefferson? Também. Então, dependendo de onde você está, isso eu aprendi com a Conceição Evaristo, dependendo de onde você está, é importante que você diga que o que eu faço é literatura de autoria negra. Se eu vejo que eu estou num espaço hostil, eu vou levantar essa bandeira e vou dizer, sim, o que eu faço é literatura negro-brasileira. É isso que eu faço. Se eu estou num lugar que eu acho que não que não há necessidade disso, eu vou dizer simplesmente que eu faço literatura. Então, a classificação, não necessariamente ela tem que ser estanque, mas ela tem que acompanhar essa lógica dos espaços. E eu presto muita atenção nos lugares onde eu estou, presto muita atenção nos convites que eu aceito, aonde eu vou falar, quem vai estar nesses lugares, justamente para que eu possa me posicionar politicamente. Então, se o pessoal quer tratar a literatura regional, bom, o problema é de vocês, né? Se querem, né, tratar como regional, nesse sentido de diminuir a literatura. Agora, se querem tratar o regional como algo que diz algo sobre determinada região, sem a ideia de diminuição, aí eu não vejo problema. Mas a gente sabe o quanto é perversa a sociedade, principalmente quando essas vozes silenciadas começam a falar. Então, vêm as estratégias para tentar impedir, né, que a gente chegue em mais lugares. E uma das formas é dizer que é regional, então ela, portanto, não fala para todo mundo. Né? Estamos chegando já ao fim, tem um tempo para mais uma pergunta. Tem uma pessoa aqui com a mão... Ah, pronto, já achei. Gente, obrigada. É mais do que acreditar que é possível, é saber que tem que fazer. Né? Jefferson, na mesa anterior, o Tom perguntou para o Paulo Lins, numa situação um pouco diferente do avesso da pele, quem era o Zé Pequeno? E o Paulo respondeu que era ele e que eram todas as crianças de Cidade de Deus. Quem que é Pedro e quem que é Marta? Obrigado pela pergunta. Não sei, quem aqui já leu o Avesso da Pele, só para ter... Então, quem não leu o Avesso da Pele, a história do Pedro. Ele é um rapaz de 22 anos, ele é arquiteto, é um rapaz negro, e ele vai contar a história do pai dele, que é o Henrique. O Henrique é um professor de literatura, ele tem 53 anos, e ao sair de uma aula sobre Dostoiévski, ele acaba sendo assassinado pela polícia depois de uma abordagem policial. Não há spoiler, porque isso já está na contracapa do livro, então já tive relatos até de pessoas que esquecem que o Henrique vai morrer e aí é até uma surpresa depois. E o Pedro, então, é esse narrador juvenil
que vai resgatar a vida do pai desde a infância até chegar no momento trágico. E ele vai contar, na visão dele, enquanto filho, a relação da Marta, que é a mãe dele, com o pai. E eu penso... tem acontecido algumas coisas engraçadas, né? Mês passado eu fui entrevistado e a jornalista fez milhares de perguntas, foram quase 3 horas de perguntas, e em determinado momento ela falou assim: olha, agora a gente vai entrar num momento muito delicado, se você não quiser falar, tudo bem. Eu já comecei a ficar com medo, né? E ela perguntou assim: bom, a gente vai falar agora do seu pai. Daí nossa, ela pesquisou bem, hein, porque ela vai falar da minha relação com meu pai. E ela disse: não, eu quero saber como é que você lidou com o luto, né, de você ter um pai que foi abordado pela polícia e que... Eu comecei a olhar assim estranho para ela, né, porque até onde eu sei meu pai está vivo, mora no Rio de Janeiro, meu pai é branco. E aí eu falei isso para ela e ela ficou assim extremamente surpresa, porque até então ela estava achando que a história do Avesso da Pele era a minha história. Isso é muito curioso, porque por um lado é bom, porque eu escrevi uma história que convence as pessoas de que parece uma história real, mas por outro lado eu também fico na dúvida se esse tipo de percepção não é também algo do tipo: você não fez literatura, você só contou a sua vida. Que é um pouco que o argumento dos livros da Carolina Maria de Jesus. Não é literatura, é só a experiência dela. E aí vem a Annie Ernaux e ganha um Nobel contando a vida dela, né? Contando a vida dela. A obra dela que é maravilhosa, que é maravilhosa. Mas autobiográfica. Né? E aí, pensando nisso, respondendo a pergunta... eu acho que o Pedro e a Marta sou eu, assim, falando, imitando o Flaubert, né, quando ele foi acusado no livro... o livro do Flaubert, Madame Bovary, né, quando perguntou para ele quem é aquela mulher que sai traindo o marido de tudo que é jeito e tal, daí ameaçam de prender, e ele diz: não, Madame Bovary sou eu inventei. Mas o Pedro e a Marta também sou eu e não sou. Né? Principalmente, acho que o Pedro é essa voz de uma nova geração, que é uma geração que tem muito conhecimento hoje, tem acesso aos livros, e é uma geração que me orgulha muito. Assim, ver jovens negros com instrumentos de conhecimento muito sofisticados que eu não tive, a minha geração não teve todo esse acesso. Então, eu fico orgulhoso de ver jovens escrevendo poesia, slam, assim, com um conhecimento bastante avançado, eu digo, para a situação em que esses jovens de periferia enfrentam. Por outro lado, aí eu acho que fazer um contraponto, é interessante também que essa nova geração não esqueça que antes deles vieram outros. Isso é importante, porque essa conexão se chama ancestralidade. E a ancestralidade, ela é o agora, não é o passado. A ancestralidade são aqueles que exercem, interferem na nossa vida. Aqueles que já se foram ainda interferem na nossa vida. Isso é ser ancestral. Então, acho que aqui eu já estou dando um recado, né, assim, para a nova geração. Não esqueçam dos que vieram antes. É isso. Eu quero agradecer ao Jefferson, a Ayrton aqui por esse momento, né, tão especial. Agradecer aqui a audiência maravilhosa. Né? Eu não sei, vai ter autógrafo dos autores lá na pracinha, né, lá na frente da livraria. Então, quem tiver interesse pode ir lá, os autores vão estar lá autografando. E obrigado, gente, por acompanhar aqui este momento e contribuir para esse debate também.